Meus irmãos, normalmente essa é aquela hora em que eu convoco os irmãos a nós voltarmos a nossa atenção novamente ao livro de Gênesis, aonde nós temos caminhado há mais de um ano. Mas hoje eu, com muita alegria, cedo esse espaço da nossa igreja para esse costume, essa tradição que nós temos de ouvir o nosso preletor da conferência que passa na semana anterior, tanto no domingo pela manhã como no domingo à noite. Então eu queria chamar o Ted até aqui e passar a ele o púlpito desta igreja para trazer a palavra de Deus para nós. Thankful to be here and be able to open God's Word with you this evening. Estou muito grato de estar com vocês nessa noite, poder abrir a palavra de Deus com vocês. I have had a very pleasant time this week here in Boa Vista, Eu tive um tempo muito agradável esta semana aqui em Boa Vista. and this is the first time I've ever been to your city. E essa é a primeira vez que eu venho à sua cidade. And it strikes me as a city that's very clean. E o que me impressionou é ser uma cidade muito limpa. So you must have a good department of public works. Então provavelmente você tem um bom departamento de limpeza e manutenção pública. But even sweeter than that has been the fellowship I've been able to enjoy with some of you. Mas muito mais doce, muito mais agradável do que isso é a comunhão que nós tivemos a oportunidade de experimentar esta semana. I want to talk to you tonight about our callings within the home. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito dos nossos chamados dentro do lar. And if we think about who populates the home, E se nós pensamos sobre quem são os habitantes de um lar, you have a husband and a wife você tem um marido e uma esposa and perhaps children. e talvez filhos. And so I'm going to look at God's calling for husbands, wives, and children. Então nós vamos falar hoje sobre o chamado de Deus para esposos, esposas e os filhos. And in each case, I have a single word that I want you to take with you tonight. E em cada um desses casos eu tenho uma palavra única, singular, chave, que eu quero que vocês levem com vocês hoje. But first, let's read Ephesians 5, verses 25 to chapter 6, verse 3. Antes de mais nada, vamos ler Efésios capítulo 5, do versículo 25 até o capítulo 6, versículo 3. Efésios 5, 25 até o 6, versículo 3. Please. Diz assim a palavra do Senhor: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Let's pray together and ask for God's blessing as we look at His Word. Vamos orar juntos e pedir a bênção de Deus quando olhamos a sua palavra. Father, we come to you tonight asking that you would illuminate our hearts and minds to understand your word. Senhor, nós vamos até ti esta noite pedindo que tu venhas iluminar as nossas mentes e corações enquanto olhamos a tua palavra. We know that it is the entrance of your word that gives light. Nós sabemos que é a instrução da tua palavra que nos dá luz. And so we ask that you would give us that light of your revelation. E nós pedimos então que tu nos dê esta luz da tua revelação.
And as we think about family life, we pray that you would apply the Word of God to our hearts. E enquanto pensamos sobre vida e família, pedimos que tu venhas aplicar a tua palavra aos nossos corações. We know each of us are different people. Nós sabemos que cada um de nós são pessoas diferentes. There are different dynamics in our family life. Há dinâmicas diferentes na nossa vida em família, But we know that your word is equally applicable to all of us. mas nós sabemos que a tua palavra é igualmente aplicável a cada um de nós. And so we pray that you would make that application of your word to us tonight. Então nós oramos para que tu venhas fazer esta aplicação da tua palavra a nós esta noite. The application that is perfect for our circumstance and our needs. A aplicação que será perfeita para as nossas necessidades e nossas circunstâncias. We ask this for the glory of Jesus Christ. Amen. Nós oramos para a glória de Cristo Jesus. Amém. Well, I have 3 things for you in this hour. Bem, eu tenho 3 coisas para vocês hoje nesta hora. I want to look at what God calls husbands to, Eu quero olhar sobre o que Deus chama os maridos, what God calls wives to, para o que Deus chama as esposas what God calls children to in this passage. e para o que Deus chama os filhos nesta passagem. And then I want to, secondly, look at some of the reasons why it is so hard for us to do these things. Em segundo lugar, quero olhar para algumas das razões pelas quais esses chamados são tão difíceis. If you were with us for the seminar, I want to look at some of those attitudes of heart that are behind our failure to obey God. Se você estava lá em nossa conferência, eu quero que você lembre de alguma daquelas atitudes de coração que nos atrapalham para poder obedecer a Deus. And then thirdly, I want to look at how the power and grace of the gospel enables us to do what God has called us to do. Em terceiro lugar, eu quero olhar como a graça e o poder do Evangelho nos capacitam a fazer o que Deus nos chama para fazer. We're going to start with husbands, since husbands have headship. Nós vamos começar com os maridos, uma vez que os maridos têm a liderança, o cabeça. And the command in this passage is, husbands, love your wives. E o mandamento, a ordem nesta passagem é que maridos amem suas esposas. You're called to love your wife with the same kind of love that Christ has for the church. O seu chamado é para amar a sua esposa com o mesmo amor que Cristo tem amado a sua igreja. And the Apostle Paul opens this up in several phrases in the passage. E o apóstolo Paulo abre este conceito em várias frases nesta passagem. He says, love your wives like Christ loved the church E ele diz assim, ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja and gave himself up for her. e deu a si mesmo por ela. Now, our first thought when we think of Christ giving himself up for the church is the cross. O primeiro pensamento que vem à nossa mente quando pensamos em Cristo dando-se pela igreja é, claro, a cruz. He died on the cross for our sins. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. And that's the ultimate meaning of this passage. E esse é o significado maior dessa passagem. But it doesn't really help us to understand how to give ourselves up for our wives. Mas realmente isso não nos ajuda muito como nos dar pelas nossas esposas. Most of us will never have an opportunity to take a bullet for our wife. A maioria de nós nunca vai chegar até a oportunidade ou a necessidade de levar uma bala pelas nossas esposas. I heard about a lady who spoke to her husband. Eu ouvi falar de uma senhora que falou com seu esposo. She said, George, you're always telling me how you would die for me, but you never do. George, você está sempre dizendo como você morreria por mim, mas você nunca fez isso. The cross was only the final installment of Christ laying down his life. Contudo, a cruz foi apenas o episódio final de Cristo dando a sua vida pela igreja. He laid down his life when he left glory to come into this world. Ele já entregou a sua vida quando ele deixou a glória para vir a este mundo. He took the form of a servant. Ele tomou a forma de um servo. He laid down his life in the incarnation. Ele entregou a sua vida já na encarnação. He laid down his life in his obedience to the Father. Ele entregou a sua vida na obediência ao Pai. He laid down his life when he suffered temptation in the desert. Ele entregou a sua vida quando ele sofreu tentação no deserto. He laid down his life as he patiently bore with disciples who never seemed to catch on. Ele entregou sua vida quando ele aguentava os discípulos que pareciam sempre estar meio perdidos e correndo atrás do que ele estava falando. He laid down his life by enduring the taunts and opposition of the Jews. Ele entregou sua vida ao suportar os ataques e a oposição dos judeus. He laid down his life with his teaching. Ele entregou sua vida com o seu ensino. He laid down his life by his constant prayer for his people. Ele entregou sua vida pela sua constante oração pelo seu povo. He laid down his life by his agony in the garden.
Ele entregou sua vida através da sua agonia no jardim. He laid down his life when his disciples betrayed him. Ele entregou a sua vida quando os seus discípulos o traíram. He laid down his life when men who said they would die with him ran and fled. Ele entregou a sua vida quando homens que disseram que morreriam por ele saíram e fugiram. He laid down his life by enduring the mocking and persecution of the Roman soldiers. Ele entregou a sua vida quando ele suportou a zombaria e a perseguição dos soldados romanos. And then on the cross, he gave his life for the church. E aí, finalmente, na cruz, ele entregou a sua vida pela igreja. You see, the death of Christ on the cross was the final installment. Então, entenda, a morte de Cristo na cruz foi a parcela, o episódio final. It was the final installment of a life that was being laid down every day. Foi a parcela final de uma vida que já vinha desde o começo sendo entregue. And men, that's what God calls you to do as a husband. E homens, isso é que Deus lhes chama como homens, como maridos. He calls you to lay down your life. Ele os chama para entregar a sua vida. Not in one heroic act of self-sacrifice, Não apenas em um único ato de sacrifício próprio. but in hundreds of small acts of self-sacrifice. Antes, em centenas de pequenos atos de autossacrifício. You lay down your life when you don't blame your wife for the family's problems. Você entrega a sua vida quando você não fica culpando a sua esposa pelos problemas da família. You lay down your life when you get up with the baby in the middle of the night. Você entrega a sua vida quando você acorda no meio da noite para atender ao bebê que está chorando. You lay down your life when you are supportive and understanding when she has just backed your new car into a fire hydrant. Você entrega a sua vida quando você demonstra apoio e compreensão quando ela acabou de dar ré no seu carrinho novo, no hidrante que está atrás. Or when she's bought some piece of exercise equipment that you know she will never use. Ou quando ela compra algum tipo de equipamento de ginástica que ela viu no comercial que ela nunca vai usar. Or you lay down your life when you see the house needs to be vacuumed and you vacuum the house. Você entrega a sua vida quando você percebe que a casa precisa passar o aspirador e você faz isso. You lay down your life when you bear the load with her rather than loading her down with guilt because she doesn't manage her time better. Você carrega o fardo quando você não, em vez de culpá-la porque ela não consegue administrar bem as coisas, você a ajuda. You lay down your life when you go shopping with her. Você entrega a sua vida quando você vai fazer compras com ela. And you stand around in the store while she tries on 53 dresses. E você fica ali na loja de departamento enquanto ela experimenta 53 vestidos. You lay down your life when you do the dishes. Você entrega a sua vida quando você lava a louça. When you read the Bible and pray with her. Quando você lê a Bíblia e ora com ela. When you talk to her about her day. Quando você conversa com ela a respeito do dia dela. Her fears. Seus medos. Her hopes. Suas esperanças. Her prayers. Suas orações. Her dreams. Seus sonhos. You indulge her in any way that you can. Você é indulgente com ela da maneira que ela pode, que ela precisa, que você pode. You buy her cards. Você compra para ela cartões. You leave her little notes. Você faz pequenas mensagens, notas. You bring her a cup of tea Você traz uma xícara de café na manhã. Or even breakfast in bed. Ou até mesmo café da manhã na cama. See, the passage says that loving her means treating her with the same preferential treatment with which you treat yourself. Essa passagem significa que amá-la é tratá-la com o mesmo tratamento diferenciado que você trataria a si mesmo. Paul says no one ever hated his own body. Paulo diz, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. He feeds it and cares for it. Antes ele o alimenta e cuida dele. Just like Christ does for the church. Assim como Cristo faz com a igreja. And most men I know, myself included, are very good at taking care of themselves. A maioria dos homens que eu conheço, inclusive eu, são muito bons em cuidar de si mesmos. But I want you to also notice in this passage that Christ's goal is to make the church holy. Mas eu quero que você veja nessa passagem que o objetivo de Cristo é fazer a igreja algo inteiro, algo completo. Christ's concern is with the growth and development of his bride. A preocupação de Cristo é com o crescimento e o desenvolvimento da sua noiva. And men, we are called to have the same kind of objective. E homens, nós somos chamados para ter o mesmo tipo de objetivo. That means that your concern when she is struggling, even if it's with you,
Então, isso significa que da sua preocupação de se ela está tendo algum tipo de luta, dificuldade, até mesmo se for com você. Your concern is not winning the argument. A sua objetivo, a sua preocupação não é ganhar a discussão. It's not defending yourself or protecting yourself. Não é defender a si mesmo ou proteger a si mesmo. But you're thinking at that moment, how can I help my wife to grow in grace and the knowledge of God? A preocupação é como eu posso ajudar a minha esposa a crescer em graça e no conhecimento de Deus. How would it change the way you interact with your wife when you're having a disagreement if you were thinking, how can I show her the comforts of the gospel? Como mudaria o seu comportamento, a sua interação com a sua esposa quando você tiver algum tipo de desentendimento, se o seu objetivo fosse como eu posso mostrar a ela a graça do Evangelho? She's upset right now. How can I bring her the comforts and encouragements that Christ is always with us? Ela está chateada agora. Como posso trazer o conforto, a confiança do fato de que Cristo está sempre conosco? How can I be like Christ to her? Como eu posso ser como Cristo para ela? Because this disagreement is not about me. Porque esse desentendimento, na verdade, não é a meu respeito. And it's not about how I can win. E também não é como eu posso ganhar isso. It's about that I have an opportunity to love her and to assure her of my love. Vem para eu me dar uma oportunidade para mostrar como eu a amo e como eu posso assegurá-la disso. And to help her to love God and love others. E ajudá-la a amar a Deus e amar aos outros. Notice also that Christ is cleansing his wife, his bride, through the word. Repare que Cristo também está purificando a sua noiva através da palavra. Men, if you love your wife, then you will bring the encouragement and strengthening of Scripture to her. Homem, se você ama a sua esposa, você vai trazer o fortalecimento e encorajamento da palavra para ela. Do you read and pray with your wife? Você lê e ora com a sua esposa? Do you have times of family worship? Você tem momentos de adoração em família? Do you write scripture passages for her and leave her notes of encouragement from God's word? Você escreve bilhetes com passagens bíblicas e mensagens de encorajamento da palavra para ela? In conversations when she's struggling, do you help her find hope in Christ? Em conversas sobre coisas que ela está lutando, você a encoraja a encontrar a esperança em Cristo. And Christ is at work to present his church as a radiant bride. E Cristo está trabalhando para apresentar a sua noiva como uma noiva resplandecente. And men, we should visualize our wives as one of those beautiful shining beings in the presence of God one day. E nós precisamos visualizar nossas esposas como esse ser brilhante na presença de Deus um dia. Any man would be a better husband if his goal was to make his wife a beautiful trophy of the grace of God. Todo homem será mais feliz, mais eficiente se seu alvo é tornar a sua esposa um lindo troféu da glória, da graça de Deus. Now I know there are a lot of single young men here. Eu sei também que há muitos rapazes solteiros aqui. So let me just remind you guys, this is what it means to love a woman. Então, deixe-me lembrar, rapazes, é isso que significa amar uma mulher. Well, what does God call wives to? E é o que Deus está chamando das esposas, the wives. Yeah, what is the call of God for the wife? Qual é o chamado agora para as esposas? If husbands are to love, what are wives to do? Se os maridos são chamados para amar, qual é o chamado para as esposas? And I want you to look at verse 33. Eu quero pedir que você olhe novamente o verso 33. It says, each of you must love your wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. You know that the Apostle Paul gave us the love chapter in 1 Corinthians 13. Bem, você sabe que o apóstolo Paulo nos deu o capítulo do amor em 1 Coríntios capítulo 13. But nowhere does the Apostle Paul call wives to have agape love for their husbands. Contudo, em nenhum lugar o apóstolo Paulo chama as esposas para ter o tipo de amor ágape pelos maridos. Some of you might be thinking, wait a minute, what about Titus 2? Talvez algum de vocês pode estar pensando, e lá em Tito capítulo 2? Doesn't it say older women are to teach younger women to love their husbands? Lá não diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a amar os seus maridos? It does, but the word is phileo. Sim, fala exatamente isso, mas a palavra não é ágape, mas filéu. It's a word for family love.
é uma palavra para o amor de família, o amor fraternal. It's not a word that describes love measured out by sacrifice. Não é a palavra que é usada para definir o amor que é medido pelo sacrifício. And we could ask ourselves, why is the command different for wives than for husbands? E nós precisamos nos perguntar por que a ordem é diferente entre maridos e esposas. And I have some possible answers to give you. E eu tenho algumas respostas possíveis para trazer hoje. The command to love is a command husbands need to hear. A ordem para amar é uma ordem que os maridos precisam ouvir. Because husbands tend to be very hard and self-centered. Porque os maridos tendem a ser muito duros e centrados em si mesmos. And so husbands are called to the kind of love that caused Christ to lay down his life. Então os maridos são chamados para o tipo de amor, ágape, que fez Cristo entregar a sua vida. Another possible reason is wives need to feel loved. A outra possibilidade é que as esposas precisam se sentir amadas. Women long to be loved. Mulheres desejam ser amadas. They want a husband who delights in them. Elas querem um marido que tem prazer com elas. They want to know that their husband sees them and notices them. Elas querem ver que os seus esposos as enxergam e estão dedicados a ela. I've been married for 53 years. Eu estou casado há 53 anos. My wife will come to me and she'll say, "How do you like my hair?" A minha esposa vai chegar para mim e vai perguntar: "O que você acha do meu cabelo?" And I think it's the same hair you've had for the last 53 years. E na minha opinião é o mesmo cabelo que ela teve nos últimos 53 anos. Yeah, I like it fine. É engraçado. But did you notice I'm combing it different? Sim, mas você já percebeu que eu penteei, eu escovei de maneira diferente? See, when I notice her, she feels loved. Então, quando eu percebo esse detalhe sobre ela, ela se sente amada. A wife wants to be heard. Uma esposa deseja ser ouvida. She wants to know that when she talks to you, you actually listen. Ela deseja ter certeza que quando ela fala com você, você de fato ouve. And you put your phone away. E você guarda o seu telefone. And you give her your attention. E você dá a ela a sua atenção. She wants to feel attached to you. Ela deseja se sentir ligada a você. You see, a wife wants to be loved. Veja, uma esposa deseja ser amada. And she wants to know that her husband will hold nothing back from her. E ela deseja saber que seu esposo não vai guardar nada dela. He is utterly devoted to her. Que ele está definitivamente devotado a ela. And I think that perhaps one of the reasons why wives are commanded to love their husbands is because, are commanded to respect their husbands and not commanded to love is because women tend to love their husbands. Eu acho que uma das razões por que as mulheres são ordenadas a respeitar os seus maridos e não no texto amá-los é porque as mulheres já têm a tendência a amar naturalmente. Self-sacrificing love seems to come much more naturally to women than it does to men. O amor sacrificial parece vir mais naturalmente à mulher do que vem ao homem. And unless you're a woman who's become embittered or discouraged, e a não ser que você seja uma mulher que se tornou amarga e desencorajada, or you've given yourself and your affections to someone else, ou você já deu o seu amor e a sua afeição a outra pessoa, love is something that comes very naturally for women. Amar o outro vem mais naturalmente para uma mulher. And so the commands are different for men and women. Portanto, as ordens são diferentes entre um homem e uma mulher. Because we're commanded to do what is not natural for us. Porque geralmente a ordem, o mandamento vem para focar naquilo que não é natural para nós. So wives, understand that your husband needs respect just like you need love. Então, mulheres, percebam que o seu esposo precisa de respeito, assim como você precisa de amor, sentir amada. I was counseling a couple who were having difficult marriage problems. Eu estava aconselhando um casal que estava tendo problemas maritais. And in the midst of this counseling session, the wife just
suddenly spoke with frustration toward her husband. E no meio dessa sessão de aconselhamento, a esposa do nada saiu falando com frustração a respeito do marido. And she said, I don't know what you want from me. I have loved you in every way I want to be loved. Eu não sei o que mais você quer de mim, porque eu tenho amado você de todas as maneiras que eu desejo ser amada. And wives try to motivate their husbands to love them back. E as esposas tentam motivar os seus maridos amando-os. And they try to motivate their husbands to love them the ways they want to be loved. E eles tentam motivar os seus maridos amando-os da maneira que elas querem ser amadas. If you ask 100 women, what is the key to good marriage? Se você perguntar a 100 mulheres qual é a chave para um bom casamento, What could your husband do that would really make you feel loved? o que seu marido poderia fazer que realmente você se sentiria amada? Most wives would say communication. A maioria das esposas diria comunicação. Wives love to keep things current with their husbands. As esposas adoram manter as coisas atuais, sabendo das coisas com seus maridos. And so a wife will say, honey, we need to spend time every day talking about our relationship. The wife would say? Wife will say to her husband. A esposa talvez venha dizer, querido, nós precisamos conversar todo dia a respeito do que está acontecendo nas nossas vidas. We need to do this so we can avoid having big relationship problems. Nós temos que fazer isso até para evitar que nós tenhamos problemas maiores no nosso relacionamento. And the husband's thinking, if we need to talk about our relationship every day, then we already have big relationship problems. Por outro lado, o marido está pensando, se nós precisamos ficar conversando sobre o nosso relacionamento todo dia, nós já estamos com problemas no nosso relacionamento. And when a wife thinks her husband's not talking, what does she do? Quando uma esposa considera então que seu marido não está falando, não está conversando, o que ela faz? She moves toward him to get him to talk. Ela se move em direção a ele para tentar fazê-lo falar. So she talks more. Então ela fala mais. And she demands talk from him. E exige que ele fale mais. And he comes home from work and she follows him around the house. Então ele chega do trabalho e ela vai atrás dele seguindo pela casa inteira. And she's reporting on the details of her day. E ela está dando um relatório detalhado sobre tudo o que aconteceu no seu dia. And conversations she's had with people on the phone. As conversas que ela teve com pessoas no telefone. And she's doing this in excruciating detail. E ela está fazendo isso com detalhes de matar. And then she says, how was your day? Então finalmente ela diz, e como foi o seu dia? Now follow this. Agora veja isso aí. This woman longs to be loved. Essa mulher ama ser amada. And for her, love means communication. E para ela, amor significa comunicação. After all, if he loved her, he would talk to her. That's what she does when she loves somebody. Afinal, se ele realmente a amasse, ele iria falar com ela, porque isso é o que ela faz quando ela ama. And so she says, how was your day? E então ela pergunta, como foi o seu dia? He says, fine. Aí ele disse, foi tudo bem. Oh, what happened? E ela diz, o que aconteceu? Nothing, just a day. E aí ele diz, nada, dia comum. You see, he has no need to talk. Porque ele não tem nenhuma necessidade de falar. And most wives don't see this as a difference between men and women. E a maioria das esposas não enxerga que isso é uma diferença entre homens e mulheres. Wives tend to see it as an act of hostility. As esposas tendem a ver isso como um ato de hostilidade. And so she turns to him demanding love. E aí ele se vira para ele exigindo amor. We have to talk. Precisamos conversar. Where are you going? Aonde você está indo? Why can't you be a man and talk to me? Por que você não vira um homem e fale comigo? See, men deal with emotional conflicts by going off by themselves. Os homens geralmente lidam com conflitos emocionais saindo por conta própria. And if you ask the man, what's going on here? Se você perguntar a um homem, o que está acontecendo? He says, I'm just trying not to react. Ele vai dizer, eu estou apenas tentando não reagir. When a woman feels that she's not loved, she responds without respect. Quando uma mulher sente que ela não está sendo amada, ela responde sem respeito. And when a man feels he's not respected, he responds without love. Por outro lado, quando o homem sente que não está sendo respeitado, ele responde com falta de amor. Husbands need respect. Maridos precisam de respeito. And wives need love. E as esposas precisam de amor. And that's why in God's wisdom, He commands for wives to respect their husbands. E é por isso que na sabedoria de Deus, ele dá essa ordem
as esposas para respeitar os seus maridos. It's not only here, it's also in 1 Peter 3. Não está apenas aqui, mas também em 1 de Pedro, capítulo 3. And we'll look at that in a moment. Nós vamos ver isso daqui a pouco. But what is involved in this command to respect? O que está envolvido nessa ordem para que se respeite? It means a wife should speak to her husband in a respectful tone and manner. Significa que a esposa deve falar com o marido de uma maneira respeitável, um tom respeitável e de uma maneira respeitável. She shouldn't be making comments that are flippant and cynical. Ela não deveria fazer comentários que são provocativos e cínicos. She should not be discourteous or challenging to him. Ela não deveria faltar com cortesia e ser desafiadora para com ele. A wife shows respect by making a priority of the things her husband asks her to do. Uma esposa mostra respeito, tornar prioridade as coisas que o seu esposo pede para ela fazer. So when he says, "Honey, could you do this for me today while I'm at work?" Se ele diz, querida, você poderia fazer isso para mim enquanto eu vou estar no trabalho? A wife shows respect by doing those things that are important to him, A esposa mostra respeito, de fato, fazendo aquelas coisas que são importantes para ele, even if they're not important to her. mesmo que não sejam importantes para ela. And if you disrespect your husband, he will withdraw from you. Mas se você desrespeitar o seu marido, ele vai se afastar de você. Now, I'm not excusing him for his pride and his failure to lead at that point. Veja bem, eu não estou dando uma desculpa para ele pelo seu orgulho, sua vaidade e sua falha em liderar. But I'm simply noting that if you disrespect him, he will pull away from you. Eu estou apenas apontando que se você agir com desrespeito, ele vai se afastar de você. And a wife who's demanding talk might even get him to the couch to talk. Sorry? A wife who's demanding talk might even get him into a chair to talk with her. E uma esposa que fica exigindo que haja conversa, que haja comunicação, pode até fazê-lo sentar lá no sofá para conversar. But he's sitting there with his arms crossed. Mas ele está lá sentado com os braços cruzados. And he is not going to venture into a conversation where he expects to be disrespected. E ele não vai se aventurar em uma conversa onde provavelmente ele se sente que vai ser desrespeitado. If you ask 100 men, what do they want from the people they work with? Se você perguntar a 100 homens, o que você espera das pessoas que trabalham com você? Do you want them to love you or do you want them to respect you? Você quer que essas pessoas lhe amem ou lhe respeitem? A man will say, I could care less if they love me, Os homens vão dizer, eu não estou nem aí se eles me amassem, but I want them to respect me. mas eu quero que eles me respeitem. If you ask 100 women that question, you'll get a different answer. Mas se você perguntar a 100 mulheres, você vai ter uma resposta diferente. Let me just make a parenthetical note here. Deixa eu fazer aqui um parênteses. For moms with teenage sons, Para mães com filhos adolescentes. if you treat your teenage son who's becoming a young man like a little boy, Se você tratar o seu filho adolescente que já está se tornando um rapaz como um garotinho, and you talk down to him and you don't speak to him respectfully, e você fala para ele de maneira desrespeitosa, de cima para baixo, he will withdraw from you ele vai se afastar de você. and it'll break your heart. E isso vai partir do seu coração. Now, you're still his mom, you still are an authority. Você ainda é sua mãe, você ainda é uma autoridade, But as our teenage boys grow into manhood, we need to speak to them with respect. mas à medida que os nossos adolescentes, rapazes, estão crescendo, se transformando em um homem, nós precisamos falar com eles com respeito. And of course, the model for this is, of course, the church's relationship to Christ. E é claro que o modelo para isso é o relacionamento da igreja com Cristo. Verse 24 says, as the church submits to Christ, so wives should submit to their husbands in everything. O verso 24 diz, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Respect is shown by submission in everything. O respeito é demonstrado pela submissão em todas as coisas, In things great or small, nas coisas grandes ou pequenas, agreeable or disagreeable. agradáveis ou desagradáveis. It's only when he requires something contrary to God's word that she can refuse. Somente quando ele, esse marido, exigir algo contrário à palavra de Deus é que ela deve se recusar a se submeter. Now she can reason with him with things that are inconvenient, Ela pode, é claro, argumentar e conversar com ele sobre coisas que são inconvenientes. and she can appeal to him. E ela pode até apelar a ele. But a wife is to respect
her husband and his wishes in all things. Mas a esposa deve respeitar o seu marido e seus desejos em todas as coisas. And that respect should be given in a free and willing way. E esse respeito deve ser dado de uma maneira livre, de uma maneira espontânea. Just like Sarah in the Old Testament showed respect for her husband. Tal como Sara no Antigo Testamento mostrava respeito ao seu marido. And I'm persuaded that if wives would respect their husbands in these ways, they would be amazed at the results. E eu estou convencido de que se uma esposa respeitar o seu marido dessa maneira, os resultados serão incríveis. Often in counseling, I've asked wives, tell me some things that you really respect in your husband. Some things that you... Tell me some things about your husband that you really respect. Okay. Geralmente em aconselhamentos eu pergunto às esposas, me diga alguma coisa do seu marido que você respeita profundamente. And I've watched the faces of men begin to brighten. E eu vejo os rostos dos homens começarem a se iluminar. And a little smile start to curl on their lips. E um pequeno sorriso começar a aparecer debaixo dos seus lábios. As they listen to their wives respect sincere appreciation for them. E enquanto eles ouvem os seus esposos escreverem esse respeito e essa apreciação por eles. And I'll say to a wife in the counseling context, why don't you talk to him like that all the time? E aí no aconselhamento eu costumo perguntar às esposas, por que você não fala dessa maneira com ele o tempo todo? She says, I don't want him to think that he's arrived yet. Eu não quero que ele ache que ele já chegou lá. I don't want him to think I'm completely happy with him. Eu não quero que ele ache que eu estou completamente feliz com ele. And wives fear if I praise the things I respect about him, he'll get lazy and he'll stop working. As esposas se preocupam que se ela der muitos elogios sobre as coisas que elas gostam neles, ele vai se achar e ficar preguiçoso e vai parar de se esforçar. So I'm not going to praise him until he's perfect or nearly perfect. Eu não vou fazer nenhum elogio a ele até que ele esteja perfeito ou quase perfeito. The opposite is true. O oposto é verdade. If you praise what you appreciate in him, and he will die for you. Se você elogiar aquilo que você aprecia nele, ele irá morrer por você. Just like a wife who feels loved will walk over hot coals for her husband. Tal como uma esposa que se sente amada iria andar em cima de brasa viva pelo seu esposo. So husbands love. Portanto, maridos amam. Wives respect. Esposas respeitam. What are children supposed to do? E aí o que os filhos devem fazer? And in Exodus chapter 20, we have this command in the Ten Commandments, honor your father and your mother, that you may live long in the land the Lord your God has given you. No livro de Êxodo, no capítulo 20, nos 10 mandamentos, nós temos este no versículo 12 que diz, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. It's only one of the Ten Commandments, but it's unique. Esse é apenas um dos 10 mandamentos, mas ele é bem precioso, bem particular. It's the only commandment that is specifically addressed to children and young people. Esse é o único mandamento que é endereçado especificamente a crianças e pessoas mais jovens. And it's the only one of the 10 that comes with a promise. E é o único dos 10 que vem com uma promessa. And when the apostle quotes this in Ephesians 6, he says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." E quando o apóstolo Paulo cita esse mesmo texto de Êxodo em Efésios, ele diz, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. Honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. That it may go well with you and you may enjoy long life in the earth. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Now, this is an amazing passage of scripture. Veja, essa é uma passagem incrível das Escrituras. And I talked about it in the conference this week. E nós falamos eu ensinei sobre isso na conferência esta semana. God has drawn a circle here in which children and young people are to live. Que Deus desenhou um círculo no qual crianças e jovens devem viver. And the boundary of the circle is honor and obey. E o limite do círculo é honra e obediência. And God promises these wonderful blessings. It'll go well with you and you will enjoy long life. E Deus promete essa maravilhosa bênção de que tudo correrá bem e você experimentará uma longa vida. So if a young person or a child is going to honor his parents, he's going to place himself under the authority
of his parents. Então, se uma criança, se um jovem irá honrar e obedecer seus pais, o que ele vai fazer, na verdade, é colocar-se debaixo da autoridade dos seus pais. That means giving weight to what your parents say to you. Isso significa colocar peso, valor sobre aquilo que seus pais falam para você. It means taking your parents' words seriously. Significa levar a sério as palavras dos seus pais. It means saying to yourself, even though it doesn't seem like mom's reasoning is very solid here. Significa que mesmo que você compreenda que parece que a mamãe não está tendo um raciocínio muito sólido nisso que ela está falando. I'm going to assume that she has more knowledge and perspective than I have. Eu vou pressupor que ela tem mais conhecimento e experiência do que eu tenho. And that's a faith commitment. E esse é um compromisso de fé. It's a faith commitment that says I'm going to honor my parents. É um compromisso de fé que diz eu vou honrar os meus pais. And I'm going to trust God to work through my parents to bring blessings into my life. E eu vou confiar que Deus vai trabalhar através dos meus pais para trazer bênçãos sobre a minha vida. And it's that faith commitment that is expressed in Proverbs 6:20. E esse compromisso de fé que está expresso em Provérbios capítulo 6, versículo 20 em diante. My son, keep your father's commands and do not forsake your mother's teaching. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Bind them on your heart forever, fasten them around your neck. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. When you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you awake, they will speak to you. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. For these commands are a lamp, and this teaching is a light, and the corrections of discipline are the way to life. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Now, obviously it's addressed to children, but I want to speak to some of you who are young people, not the little ones that were dismissed earlier. É claro que isso fala principalmente para crianças, mas eu quero falar com vocês um pouco mais crescidos, adolescentes e jovens, porque os pequenininhos já saíram para a sua reunião. You don't just listen to your parents when you agree with them. Você não ouve ou atende os seus pais apenas quando você concorda com eles. You would need a command to do that. Você precisaria de um mandamento, uma ordem para fazer isso. Everyone does that. Todo mundo faz isso. Desculpe, você não precisaria de um mandamento para isso, todo mundo faz isso. When your parents tell you that you're not mature enough to do something or to make a decision, it's not an insult. Quando seu pai e sua mãe dizem que você não é maduro, preparado o suficiente para tomar tal decisão, isso não é um insulto. To be told as a 14 or 16-year-old that you don't have the maturity of an adult is not an insult. Para dizer a um adolescente de 14, 16 anos que você não é maduro o suficiente para algo, para uma decisão, não é um insulto. Think about this. How did Jesus spend his teenage years? Pense sobre isso. Como que Jesus passou os seus anos de adolescência? Luke 2 tells us. O Lucas capítulo 2 nos dá uma informação. It says that he went to Nazareth with them and he was obedient to them. Diz que ele foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. And he grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. E ainda assim ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus spent those teenage years growing in those four areas. Jesus passou esses anos de adolescência crescendo nessas áreas. And even though he was God in human flesh, e ainda que ele é Deus em forma humana, em carne humana, and he was sinless, e ele não tinha pecado, as a young man, he still needed to grow and mature. Como um jovem, como um rapaz, ele ainda precisava crescer em maturidade. And we have trouble sometimes understanding the two natures of Christ. Nós temos às vezes algumas dificuldades para compreender as duas naturezas de He Cristo. was fully man and fully God. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. All the attributes of God were present in him. Todos os atributos de Deus estavam presentes nele. But he was born as a baby. Mas ainda assim ele nasceu como um bebê. He had to develop in every area just as you and I have had to develop. Ele teve que se desenvolver em cada área física, assim como eu e você tivemos que nos desenvolver. He had to learn to feed himself. Ele teve que aprender a comer sozinho. And learn to walk by holding on to his dad's fingers. Ele teve que aprender a andar segurando na mão do seu pai.
pai. He had to learn how to use the tools in his father's carpentry shop. Ele teve que aprender como usar as ferramentas na carpintaria do seu pai. And Luke 2 tells us about this event that happened when he was 12 or 13 years of age. E Lucas 2 nos fala desse evento que aconteceu quando ele tinha aproximadamente 12 ou 13 anos. You remember they went to Passover in Jerusalem. Lembra? Eles foram para a Páscoa em Jerusalém. After Passover, they headed back up to Nazareth. E depois da Páscoa eles tinham que voltar para Nazaré. And a couple days later, they looked around and they said, "Where's Jesus?" E alguns dias já na viagem eles olharam ao redor e perguntaram: cadê Jesus? They thought he was with this whole group of travelers. Eles achavam que eles estavam aí no meio do grupo, da caravana na viagem. And they went back to the temple and they found him. E aí eles voltam a Jerusalém e o encontram no templo. And he was amazing the wise men in the temple with his words. E ele estava surpreendendo e deixando sem palavras os especialistas ali no templo com as suas palavras. It was after that Foi depois disso that Jesus went home and was subject to his parents. e foi exatamente depois disso que Jesus voltou com eles para casa em Nazaré e se submetia a seus pais. As a young man, in the beginning of his teenage years, Jesus was different than any other teenager had ever been. Nos seus primeiros anos e na sua adolescência, Jesus era diferente de qualquer adolescente que já existiu. He was sinless. Ele não tinha pecado, But in significant ways, he was like every teenager. mas por outro lado, de forma significativa, ele era igual a qualquer outro adolescente. He was immature. Ele era imaturo. He needed to grow in wisdom. Ele precisava crescer em sabedoria. He needed to grow in stature. Ele precisava crescer em He estatura. needed to grow spiritually. Ele precisava crescer He espiritualmente. needed to grow socially. Ele precisava crescer socialmente. And so Luke tells us how he spent his teenage years. Então Lucas nos mostra como ele passou os seus anos de adolescência. He lacked wisdom. Ele precisava de sabedoria. As a man, he didn't have enough knowledge and experience to be successful without guidance from his parents. Como homem, ele ainda não tinha conhecimento, experiência, sabedoria suficiente para ser bem-sucedido sem a orientação dos seus pais. He lacked stature. He still needed to grow. Ele não tinha ainda estatura, ele ainda precisava crescer. He needed to grow in favor with God. Ele precisava ainda crescer em favor diante de Deus. Even though he was sinless, he was not mature in his relationship with the Heavenly Father. Apesar de ser sem pecado, ele ainda não estava maduro no seu relacionamento com o Pai Celestial. And he needed to be under his parents' care in order to grow and develop spiritually as he should. E ele precisava, portanto, estar debaixo do cuidado dos seus pais enquanto ele crescia em maturidade e estatura para o que ele tinha que fazer. He needed to grow in favor with man. Ele precisava crescer em favor dos homens. He had to learn social graces. Ele precisava aprender a graça de lidar socialmente. He needed to learn how to get along with others, Ele precisava aprender como se relacionar com outros, how to motivate others, como motivar outros, how to make others feel comfortable, como fazer os outros se sentirem confortáveis, how to listen to what they say, como ouvir aquilo que as pessoas diziam, how to persuade them, como persuadi-los, how to comfort them, como confortá-los, how to communicate, como comunicar-se, how to understand. como entender. He was like any other teen. Ele era como qualquer outro He adolescente. knew what it was to feel socially awkward. Ele sabia o que era se sentir socialmente inadequado. He had to learn to handle himself in social situations. Ele tinha que aprender a lidar com si mesmo em situações de relacionamento social. I hope you young people see the point I'm making. Eu espero que os jovens aqui estejam compreendendo, os adolescentes e os jovens, o que eu estou querendo dizer. It is foolish in the extreme for young people to think of themselves as adults who do not need parental guidance. É algo tolo e algo muito extremo adolescentes acharem que eles são, na verdade, adultos que não precisam de nenhum tipo de orientação. And to think, I'm 14, 15, 16, 17, I know what I'm doing. Eu tenho 14, 15, 16, 17 anos, eu já sei o que eu estou fazendo. Jesus at that age was under his parents' authority, Jesus, nesta idade, estava debaixo da autoridade de seus pais, so that he could develop in the ways that he needed to develop. para que ele pudesse se desenvolver nas formas, nas áreas que ele precisava se desenvolver. And if that was true of the perfect teenager, Se isso era verdade a respeito do adolescente perfeito, then it's surely true for every one of you young men and young women in this room. com certeza também é verdade a respeito de cada rapaz e cada moça aqui hoje. Honoring your parents really means living with the reality that you need to grow. Honrar os seus pais é viver com a realidade de que você ainda precisa crescer.
Okay, we have the husband's call. Ok, nós temos o chamado dos maridos. He's to love. Ele precisa amar. Wife is to respect. Esposas são para respeitar. Children are to honor. E os filhos devem honrar. That's only the first of 3 points. Esse é o primeiro apenas de 3 pontos. I'll be faster with the other ones. Eu vou ser mais rápido com os demais. We have till midnight, then no problem. Temos até meia-noite. Let's talk about you loving your wife. Vamos falar sobre você amando a sua esposa. And I think you have 2 huge problems when it comes to loving your wife. Eu acho que você tem 2 grandes problemas quando tenta amar a sua esposa. And wives, please forgive me for saying this. E esposas, me desculpe falar isso. But your wife is not always lovable. O primeiro problema, ela nem sempre é amável. The fact is we're part of a fallen race. O fato verdadeiro que nós somos parte de uma raça caída. We sin against each other and we fail. Nós pecamos uns contra os outros, nós falhamos. And there are no doubt sins in your wife's life that she is still blind to. E sem dúvida há pecados na vida da sua esposa que ela ainda não enxerga. She has idols of the heart that she struggles with. Ela possui ídolos do coração com os quais ela luta. Sometimes she can get angry and sullen. Algumas vezes ela fica com raiva e fechada. Sometimes she can be aggressive and rebellious. Muitas vezes ela pode ser agressiva e se comportar de maneira rebelde. Sometimes she can be hard-hearted and resentful. Muitas vezes ela tem um coração endurecido e é ressentida. Sometimes she hides her inner thoughts. Muitas vezes ela esconde aquilo que ela está pensando. And other times when you're not expecting it, she vents. E em outros momentos que você não está nem esperando, ela desabafa, ela explode. And for any of us who hear the call to love, e para cada de nós que ouve o chamado para amar, and think I can't do it because she's not always lovable. E você pensa, eu não consigo fazer isso não, porque nem sempre ela é amável. You can't go there. Você não deve ir por aí. God's command for you to love your wife is an unconditional command. A ordem de Deus para você amar a sua esposa é uma ordem incondicional. It's not based on her being lovable. Não é baseado em ela ser amável. It doesn't say if you're lucky enough to have a lovable wife, you should love her. Não diz no texto, se você tiver a sorte de ter uma mulher amável, então você deve amá-la. It's an unconditional command. É uma ordem incondicional. Husbands, love your wives. Maridos, amem suas esposas. And God's word has already anticipated this problem. E a palavra de Deus já antecipou este problema. Because in Ephesians 4:32 it says, "Be kind and compassionate to one another." Porque em Efésios 4:32, Paulo diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, Forgiving one another just as in Christ God forgave you. perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Her sins and failures are not an impediment to you loving her. Os pecados e falhas dela não são um impedimento para que você a ame. God calls you to be a compassionate, forgiving man who treats her like Christ treats you. Deus o chama a ser um homem compassivo, um homem perdoador e tratá-la como Cristo a trataria. This is what Christ has done for you. É isso, na verdade, que Jesus tem feito por você. He forgives you in spite of the fact you're not the man you ought to be. Ele o ama, apesar que você realmente não é o homem que você deveria ser. Well, I said earlier you have 2 problems. Como eu disse antes, você tem 2 problemas. The second problem is you're not always loving. A primeira, que além de ela não ser sempre amável, é que você também não é sempre alguém que ama. Let's be honest, men. Women are far more nurturing and other-focused than we are. Vamos ser sinceros, homens. As mulheres são muito mais protetoras e preocupadas com os outros do que nós somos. Men are very self-centered. Homens são muito voltados para si. And one of your problems is you are married to a woman who loves you. E um dos seus problemas é que você está casado com uma mulher que lhe ama. And you're in love with yourself. E você está apaixonado por si mesmo. We get very focused on our needs. Nós geralmente ficamos muito focados nas nossas necessidades. On our schedules. Nos nossos cronogramas, nossas agendas. Our jobs, our entertainments. Nosso trabalho, nosso divertimento. Our projects. Nossos projetos. And it's easy to forget anything else. E é fácil esquecermos todo o resto. And if you add to that the male tendency to be stubborn and dig in your heels. E se você acrescentar isso, a tendência masculina de ser teimoso e fincar o pé.
So sometimes your selfishness, your bitterness, your self-righteousness gets in the way of you loving your wife. Então, muitas vezes, por causa disso, o seu egoísmo, a sua amargura, a sua justiça própria vai entrar no caminho, vai atrapalhar ou ser um obstáculo para você amar a sua esposa. Now, wives, you face very similar problems when it comes to respecting your Agora, husbands. esposas, vocês enfrentam problemas muito similares quando vem ao seu chamado de respeitar o seu marido. In fact, as I was speaking, some of you may have been thinking, what if he's not respectable? E o fato é que, enquanto eu estava falando, alguns de vocês mulheres estavam pensando, e se ele não for respeitável? Am I supposed to respect him even if he's being a jerk? Será que eu devo respeitá-lo, mesmo se ele estivesse sendo um idiota? A faithful wife may find it very challenging to respect her husband. Mesmo uma esposa fiel pode achar muito desafiador respeitar o seu marido. When a man behaves foolishly, it is sad and destructive. Quando o homem se comporta de maneira tola, isso é triste e destrutivo. And that foolishness can include things like financial irresponsibility, E essa tolice pode incluir coisas como, por exemplo, irresponsabilidade financeira, or laziness, ou preguiça, or unwise comments, ou comentários imprudentes, irrational behavior, comportamento irracional, poor decisions, decisões erradas, faithlessness in many areas. ou apenas falta de fé em muitas áreas. And Scripture doesn't require wives to pretend that their husbands haven't acted foolishly. Perceba que as escrituras não exigem das esposas que elas finjam que os seus maridos não estão agindo de maneira tola. But the command to respect your husband is unconditional. Ainda assim, o mandamento, a ordem de respeitar também é incondicional. When I counsel women in this way, they say, wait a minute, respect is earned. Quando eu aconselho mulheres a respeito disso, geralmente elas dizem, ei, um minutinho, respeito é conquistado. But the command to respect is unconditional, just like the husband's command to love is unconditional. Mas a ordem de respeitar o seu marido é incondicional, tal como a ordem de amar você para ele é incondicional. It's not based on him being respectable. Não é baseado em ele ser respeitável. The second problem is that you're not always a respectful person. Também para as mulheres, o segundo problema é que você nem sempre é uma pessoa respeitável. You're part of a fallen race of people. Você também é parte de uma raça caída de pessoas. And our pride makes it very hard for us to respect somebody if they're not behaving properly. E o seu orgulho torna muito difícil você respeitar alguém quando ele não está se comportando de maneira adequada. And one of the problems you have as a sinner is you can't be the person that you're called to be. E um dos problemas que você tem como pecadora, é que você não tem condição de ser completamente a pessoa que você foi chamado a ser. You may gain certain insights into the dynamics of husband-wife relationships. Você pode até alcançar e conseguir algumas percepções, alguns insights sobre a dinâmica dos relacionamentos em homens e mulheres. God is calling you to something you cannot do without grace. Mas ainda assim, Deus lhe chamou para algo que você não consegue fazer sem a graça dele. Children and young people, you face the same problems. Filhos, jovens, vocês enfrentam os mesmos problemas. Your parents are not always easy to honor. Seus pais nem sempre são fáceis de ser honrados. I know as a father, I was not always easy to honor. Eu sei como um pai que sou que nem sempre eu era fácil para que eles me honrassem. Sometimes I was angry and impatient. Muitas vezes eu estava com raiva e era impaciente. There's no point denying the reality of Não that. adianta ficar negando a realidade. Your mom and dad are sinful, created beings. Sua mamãe e seu papai são seres pecadores, seres criados e pecadores. And they have limited knowledge and limited understanding. E eles têm um entendimento limitado e uma compreensão limitada. They make mistakes. Eles cometem erros. Sometimes they may respond to you out of anger or selfishness. Às vezes eles respondem a você movidos por raiva ou egoísmo. Sometimes they may be unfair and be blind to it. Às vezes eles podem até ser injustos e nem enxergam isso. Sometimes they may make snap decisions, but they're too proud to back down. Às vezes eles tomam decisões rápidas, precipitadas, mas eles têm muito orgulho de reconhecer isso e voltar atrás. But none of that changes God's command Mas to you. nada disso muda a ordem de Deus para você. God says, honor your parents. Deus diz,
honra os seus pais. He doesn't say honor them when they're right, Não diz no texto para você honrá-los apenas quando eles estiverem certos, or when they're kind and gracious, ou quando eles são gentis, graciosos, or when they're understanding and patient. ou quando são compreensivos ou pacientes. God says honor your parents. Deus diz apenas honra aos seus It's pais. an unconditional command. É uma ordem incondicional. So the first problem is your parents are also sinners. Então, o seu primeiro problema é que seus pais também são pecadores. But you have another problem. Mas você tem outro problema. Sometimes you're rebellious. Muitas vezes você é rebelde. You just don't want to submit. Você apenas não quer se submeter. You feel foolish to have to say to your friends, my mommy said I couldn't go. Você se sente bobo ao dizer para os seus amigos, a minha mãe não me deixa ir. And you see your friends being treated like an adult and you think I should be treated like an adult E aí você too. vê os seus amigos sendo tratados como adultos e você pensa, eu tenho que ser tratado como adulto também. And so that problem of honoring your parents is a heart of rebellion and sinful pride. Esse problema de honrar os seus pais é difícil com a rebelião e o orgulho pecaminoso. Now men, let me come back to the men now. Mas, homens, deixa eu voltar a vocês agora. Because maybe there's someone who's listened to me talk about loving your wife earlier. Porque talvez tenha alguém aqui que esteja pensando e lembrando quando eu falei sobre amar a sua esposa mais cedo. And you thought to yourself, I got it. E você deve estar pensando, legal, peguei. I can do this. Eu posso fazer isso, chá comigo. Let me burst your bubble. Deixa eu estourar a sua bolha. Without grace, you can't be the man God called you to be. Sem graça, sem a graça, você não pode ser o homem que Deus lhe chamou ser. If you made yourself a chart of responsibilities and checked it every day, you would still fail. Se você fizer uma lista de responsabilidades e ficar checando-as todo dia, você ainda vai falhar. Do you know why? Sabe por quê? You're a sinner. Porque você é um pecador. You're by nature are compulsively self-serving. Por natureza, você é compulsivamente autosserviente. And apart from the grace of God, you lack the capacity to love as you ought to love. E a parte da graça de Deus, lhe falta a capacidade de amar como você é amado. And as we think about our failures, we always have to bring the gospel into this story. E quando nós pensamos a respeito dos nossos fracassos, nossas falhas, nós sempre temos que trazer o evangelho para esse contexto. Because Jesus Christ came into the earth to be the perfect man and to love and to win a bride. Porque Jesus veio a este mundo para ser o homem perfeito e conquistar e ganhar uma noiva. He loved his bride. Ele amou a sua noiva. He was always self-giving. Ele sempre sempre se doou. He always cared. Ele sempre se importou. He was always interested. Ele estava sempre interessado. He never lived to please himself. Ele nunca viveu para agradar a si mesmo. He was never tempted with other loves. Ele nunca foi tentado com outros He amores. was never sinfully angry. Ele nunca esteve irado de maneira pecaminosa. He never kept a record of wrongs done. Ele nunca manteve o registro das coisas ruins que faziam contra eles. He was always compassionate and kind. Ele era sempre cheio de compaixão e gentil. Jesus did it perfectly. Jesus what? Jesus loved perfectly. Jesus amou perfeitamente, viveu perfeitamente. And if you're a man who trusts in him, he did it for you. E se você é um homem, If you're a man who trusts in Jesus, he did this for you. Se você é um homem que confia em Jesus, ele fez isso por você. He has given us his righteousness. Ele nos deu a sua justiça. And if you want to be a husband who loves your wife like Christ loves the church, it's got to begin with repentance. E se você deseja ser um marido como Cristo amou a sua igreja, isso começa com arrependimento. And acknowledge before God that you are a selfish and self-centered man. Reconheça diante de Deus que você é egoísta e autosserviente. And there's no hope for you loving as you ought to love just by trying to do better. E não há esperança para você conseguir amar como você deve amar, apenas tentando melhorar por si mesmo. But I don't want you to beat yourself up over your failure to love as you ought to love. Mas não quero que você fique se criticando, se acabando apenas por causa dos seus fracassos no seu chamado para amar. Always remember, as a Christian, God sees you through the righteousness of Christ. Lembre-se que, como cristão, Deus sempre enxerga você através da justiça de Cristo. And Jesus lived the perfect life you ought to live.
E Jesus viveu a vida perfeita que você deve viver. And he died the death that you should have died. E ele morreu a morte que você deveria morrer. So we don't have to heap guilt on ourselves. Então não precisamos jogar culpa em cima de nós. And we don't have to feel like I've got to somehow do better to earn acceptance with God. E não devemos pensar que eu devo melhorar, eu preciso fazer melhor para ser aceito por Deus. Jesus in his life and death has provided that acceptance. Jesus em sua morte e em sua vida e morte já proveu essa aceitação. We have to cast ourselves on Christ. Nós precisamos lançar a nós mesmos sobre Cristo. And remember, as Hebrews 2 says, that he was made like his brothers in every way. Lembre que Hebreus 12:17 diz que ele foi feito à semelhança dos seus irmãos em todos os aspectos. And because he suffered when he was tempted, he's able to help us when we are tempted. E porque ele sofreu ao ser tentado, ele pode nos ajudar quando nós somos tentados. But men, if you were to analyze in any particular situation, why do you fail to love your wife? Mas, homens, se você fosse analisar em qualquer situação determinada particular, por que você falhou em amar a sua esposa? You know what you would find? Sabe o que você encontraria como resposta? Your failure to love is because you feel there's something you need other than Christ. A sua falha em amar é porque você sente que você precisa de alguma outra coisa além da suficiência de Cristo. I need something else in order to be happy. Eu preciso de algo mais para ser feliz. I don't love as I ought to love because I'm not believing that Jesus is all I need. Eu não amo como eu deveria amar porque eu ainda não acredito que Jesus é tudo o que eu preciso. And I don't help with the dishes because I think I will get more joy out of watching the game on TV. E eu não ajudo com as louças porque eu acho que eu serei mais feliz se eu estiver assistindo o jogo na TV. And it's your failure to believe that Christ is enough that keeps you from loving as you ought to love. E a sua falha em perceber que Cristo é suficiente, que provoca a sua falha em amar a sua esposa. So the route to being a better husband is not by working harder or trying harder. Então, o caminho, a raiz para você conseguir ser um melhor marido não é mais esforço, mais trabalho apenas. It's to repent of my failure to believe and respond as though Jesus Christ is enough for me. Na verdade, é o arrependimento e é passar a crer que naquilo que Jesus representa como suficiente para mim. And I need to come to him again and again. E eu preciso ir a Ele, vez após vez. When I find myself failing and I act as though I need something other than Christ to complete my life. Quando eu me vejo falhando e eu acho que eu preciso de qualquer outra coisa para completar a minha vida além de Cristo. But I want to remind you, Christ has atoned for the guilt of your sin. Eu quero lembrar você que Cristo já pagou o perdão dos seus pecados. We have been made the righteousness of God in Jesus Christ. Nós fomos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. And the grace to find joy in him and love my wife in self-giving ways is found in Jesus Christ. E a graça de amar a minha esposa e me dar de maneira altruísta está encontrada em Cristo Jesus. And so drink deeply of Christ. Então, beba profundamente de Cristo. And then move toward that woman God gave you. E vá em direção àquela mulher que Deus lhe deu. And pour out your life in love for God and in love for her. E derrame a sua vida em amor a Deus e amor a ela. Wives, I have a similar encouragement for you. Esposas, eu também tenho um incentivo, um encorajamento para vocês. The Bible's answer to your failure to love is found in Christ's sacrifice, his love and his sacrifice for A us. resposta da palavra de Deus para o seu fracasso em respeitar e submeter é encontrada no sacrifício de Cristo. So you don't have to struggle with guilt and think I've got to get my act together. Você não precisa se martirizar com culpa e pensar eu tenho que dar um jeito no que eu estou fazendo. But I want to ask you the same question I asked the men. Mas eu gostaria de fazer a você a mesma pergunta que eu perguntei aos homens. What keeps you from respecting your husband as you ought to respect him? O que tem lhe impedido de respeitar o seu marido como você é chamada para And I respeitar? think Peter answers this question in 1 Peter chapter 3. E eu acho que Pedro responde a essa pergunta em 1 de Pedro capítulo 3. And he says, your beauty should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in the sight of God.
E aí ele diz no versículo 3, a beleza de vocês, e aí completando o raciocínio no versículo 4, a beleza de vocês esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. For this is the way that holy women of the past, who put their hope in God, used to make themselves beautiful. Dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. They were submissive to their own husbands. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. E como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. And you are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Peter has given us a key insight here. Pedro nos dá aqui algo muito interessante e importante. Fear is a big issue with women. Medo é um grande problema para as And mulheres. fear is often the reason you don't respect your husband as you ought to respect E him. medo muitas vezes é a razão pela qual você não respeita o seu marido como você deveria. You're afraid. Você está com medo. What will happen to our family if he keeps being so lazy and O irresponsible? que acontecerá com a nossa família se ele continuar sendo tão preguiçoso, tão irresponsável? Or if he keeps being so angry and so foolish? Se ele continuar sendo tão raivoso, tão tolo? And you think if we continue like this, we don't have a chance as a family. E você acha, se ele continuar dessa maneira, nós não temos chance nenhuma, esperança nenhuma como família. And fear is often what is behind a wife's failure to respect her husband. Assim, medo muitas vezes é o que está por trás do fracasso da esposa em conseguir respeitar o seu marido. And so rather than being a woman who puts your hope in God, Então, ao invés de ser uma mulher que coloca a sua esperança em Deus, you put your hope in convincing this thick-headed man that he's being stupid. você coloca a sua esperança em tentar convencer esse homem teimoso que ele está sendo teimoso. And so you move toward him in disrespectful ways. E aí você vai em direção a ele de maneiras desrespeitosas. And because you're not sure you can trust God with what will happen if you treat him with respect. Porque você não tem segurança, não está confiante que você pode confiar em Deus sobre o que aconteceria se você se comportasse para com ele com respeito. And like your husband, you've got to believe the gospel. E tal como o seu marido, você precisa acreditar no And Evangelho. you've got to believe I'm not going to be okay because I got my husband to wise up. E você precisa acreditar que você não vai ficar bem só porque você conseguiu transformar o seu marido em alguém mais sábio. Ele ficou esperto agora por sua ajuda. Jesus Christ is all I need to be happy. Jesus Cristo é tudo o que eu preciso para ser feliz. And he's all our family needs to be safe. E é tudo o que nossa família precisa para estar segura. And Jesus can help us. E Jesus pode nos ajudar. And he will help us. E irá nos ajudar. And my temptation to move toward my husband in disrespect is surrendering to the temptation not to trust Jesus. E a tentação de eu tratar o meu marido com desrespeito está se submetendo à tentação de não confiar em Jesus. In the words of 1 Peter 3, it's giving way to fear. Nas palavras de 1 de Pedro 3 que acabamos de ler, você está dando lugar ao medo. Children, young people, it's the same with you. Crianças jovens é o mesmo com vocês. The grace to obey is found in Christ. A graça para obedecer é encontrada em Cristo. You have to humble yourself before God Você precisa humilhar-se diante dele. and say, God, you've given me my mom and dad, Você precisa dizer, Deus, você me deu a minha mãe e o meu pai. and I'm going to submit to them. I'm going to honor them. Eu irei me submeter a eles, eu irei honrá-los. And I'm going to trust you to work through them to bring good things to me as I obey you. E eu vou confiar em Ti para trabalhar através deles e trazer coisas boas, bênçãos para mim. So you have to humble yourself before God, Você precisa se humilhar diante de Deus. and you have to admit your pride E precisa admitir o seu orgulho and repent of your rebellion e arrepender-se da sua rebelião. and cast yourself on Christ and his grace E lançar-se sobre Cristo e sua graça. so that you can truly honor your father and your mother. Para que você possa verdadeiramente honrar e respeitar o seu pai e a sua mãe. So husbands, if you're going to love your wives like Christ loved the church, Então, maridos, se vocês vão amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, wives, if you're going to respect your husbands and not give way to fear,
Esposas, se vocês vão respeitar aos seus maridos e não dar lugar ao medo. And young people, if you're going to honor your parents, E jovens, se vocês vão honrar os seus pais, you've got to believe the gospel. você precisa crer no Evangelho. You've got to really be believing the gospel in those moments of temptation and weakness. Você precisa definitivamente crer no Evangelho naqueles momentos de fraqueza, de tentação. And you've got to cry out to God in sincerity and in faith. Você precisa clamar a Deus em sinceridade e fé, Say, Lord, I need your help here. dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda aqui. I'm struggling. Eu estou lutando. Help me to love you. Ajude-me a amar você. Help me to believe the gospel. Ajude-me a acreditar, crer no Evangelho. Help me to believe that you are enough for me. Ajude-me a crer que tu és suficiente para mim. Help me to believe that I don't have to give way to fear. Ajude-me a acreditar que eu não preciso dar lugar ao medo. Jesus was made like his brothers in every way, Jesus foi feito tal qual os seus irmãos, nós, de todos os aspectos, todas as maneiras, so that he might be a merciful and faithful high priest in service to God. para que ele possa ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel diante do Pai. And because he himself suffered when he was tempted, Porque ele mesmo sofreu quando foi tentado. he's able to help us when we're tempted. Ele é capaz de nos ajudar quando nós somos tentados. The grace to love is found in Christ. A graça para amar é encontrada em Cristo. The grace to respect your husband is found in Christ. A graça para respeitar o seu marido é encontrada em Cristo. The grace to honor your parents is found in A Christ. graça para honrar os seus pais é encontrada em Cristo. May God give us grace to know him. Que Deus nos dê graça para conhecê-lo. Amen. Amém. Se você está procurando uma religião confortável, já disse C.S. Lewis, eu não lhe recomendo o cristianismo. Eis o cristianismo, irmãos, como ele realmente é na palavra. Nos confronta, e eu quero dizer para vocês que nós estamos todos no mesmo barco. Se você pudesse ver minha alma agora, você veria que ela está cheia de hematomas. Alguns ossos quebrados e algumas hemorragias internas. Mas assim deve ser, irmãos, toda vez que nós estamos diante da palavra. Amanhã de manhã, ou à tarde, ou à noite, você vai abrir o seu devocional, assim eu espero. E mais uma vez você precisa expor a sua alma aos golpes de Deus. Assim como Jó disse, ainda que ele me mate, eu o louvarei. A ideia, meus irmãos, é que as feridas, se assim você quiser colocar, que o Senhor nos dá e nos faz, elas são feridas para nos curar. Elas são feridas para trazer para nós resistência. Elas são como aquelas que vão fazer-nos mais fortes, mais maduros para o próximo desafio. O nosso desejo, a nossa oração, meus irmãos, não apenas com a mensagem de hoje à noite, mas com tudo aquilo que nós ouvimos durante esta semana, é que a palavra de Deus que ouvimos nos ajude, aquilo que eu falei ontem no encerramento da nossa conferência, a sermos esta igreja geracional. Que nós possamos ser melhores maridos, esposas, filhos, que nós possamos tratar a nossa família como um tesouro que ela é. Eu tenho áreas para melhorar, nós temos áreas para melhorar, e nós não podemos, número 1, apenas dizer, todo mundo é assim. Número 2, não podemos dizer também, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Nós precisamos reconhecer a necessidade de melhora, de mudança, e reconhecer, como o pastor Ted disse hoje, que isso só existe esperança de acontecer na graça e na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que você lê a palavra todo dia, é por isso que você busca a presença do Senhor em oração, é por isso que o cristianismo não é uma mera religião de reuniões e de eventos e de liturgias ou algo similar. É relacionamento. O cristianismo é Cristo, é o Evangelho, é a nossa vida com Ele. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Esta semana voltamos às nossas atividades normais. Não dá para ter conferência toda semana, mas essas atividades também são preciosas para o nosso crescimento. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Eu queria convidar aqui o presbítero Cédric que nos dirigisse nessa palavra de oração final, e assim estaremos despedidos.